Antes de mais, boa noite a todos. O tema que vos propomos hoje é aqui uma tertúlia à volta da alimentação saudável, mas que seja simultaneamente económica e amiga do ambiente, isto porque a promoção da saúde assenta naturalmente não só na promoção de cada indivíduo, mas também das comunidades e naturalmente que também se baseia na saúde do nosso planeta, e a sustentabilidade do nosso planeta é fundamental também para a promoção da nossa saúde. E daí o desafio de falar aqui também um pouco da alimentação aliada à sustentabilidade do nosso planeta. Não sei se vou conseguir falar de toda essa matéria, mas desde já me proponho, caso não consigamos, fica para uma próxima. Sobretudo porque o padrão da dieta mediterrânica só por si é muito amigo do ambiente e só isso justificaria uma sessão e uma tertúlia em torno da dieta mediterrânica, não é? Enquanto promotor de saúde e enquanto amigo do ambiente. Muito bem, bom, então o raciocínio será em torno da alimentação saudável e de que forma é que ela poderá ser saudável e simultaneamente económica. E para que a nossa alimentação seja económica, que é algo que interessa a todos nós, mais ainda no momento em que a maioria da população vive naturalmente com constrangimentos económico-financeiros, gostaria aqui de fazer um ponto de situação breve sobre as 3 fases nas quais nós realmente podemos levar a cabo procedimentos que os façam poupar. Ou seja, antes de mais temos que planear aquilo que vamos comer, sobretudo porque desse planeamento surge então a compra dos alimentos, a preparação dos alimentos e a conservação dos alimentos. Portanto, antes de mais planear. Depois vamos fazer aqui uma incursão rápida nas compras, como comprar, alguns cuidados nas compras e também como preparar as refeições em casa. Tudo isto também com a pitada do ambiente. Bom, então, planear. E planear a alimentação implica planeá-la em família. Naturalmente que são muitos os pais que acabam por comentar connosco que, enfim, às vezes sentem uma certa dificuldade em que as crianças estejam abertas a determinadas opções alimentares que lhes são propostas e até mais saudáveis. Portanto, uma das estratégias para que nós tenhamos as crianças perfeitamente envolvidas naquelas que são as nossas opções alimentares em casa é que as refeições sejam planeadas em família e tendo o cuidado de chamar as crianças para que elas também possam dar o seu contributo. E geralmente quando elas são bem estimuladas, elas habitualmente até dão bons contributos e saudáveis contributos. Além do mais, veja-se o que aconteceu com as questões de educação ambiental. As crianças são muitas vezes o veículo e o elo importante de reforço em casa para as questões da educação para a saúde. Depois, vamos planear como? Logo à partida, em função daquilo que temos em casa, as preferências alimentares dos membros da família, naturalmente, e aqueles que são os princípios da alimentação saudável. Portanto, planear implica também, na medida do possível, incluir alimentos que já estejam na nossa casa, para que não passem da validade e com isso haja perdas, haja desperdícios. Depois, por outro lado, as refeições devem, na medida do possível, ser planeadas para serem preparadas em casa. E mesmo que tenhamos que consumir refeições fora de casa, na medida do possível, elas devem ser preparadas em casa, mesmo que consumidas fora dela, não é? E para isso também, daí também o muito que nós falamos e a informação que tem sido veiculada a propósito de como preparar as nossas marmitas que diariamente também podemos levar para os nossos locais de trabalho. Depois, e antes de irmos às compras, é absolutamente fundamental fazermos uma lista de compras para que nos sintamos perfeitamente sintonizados naquilo que é necessário e prioritário comprar. E aí é importante incluir na nossa lista de compras aqueles alimentos que são absolutamente necessários para a confecção das refeições que planeamos. E o planeamento das refeições pode ser a uma semana, pode ser a 2 semanas, conforme também a disponibilidade das famílias para fazerem as compras, não é? Sendo que a compra dos alimentos, naturalmente, que não pode ser toda ela feita semanalmente ou quinzenalmente. Naturalmente que os alimentos frescos, os produtos frescos como os produtos hortícolas, as frutas, o peixe, a carne, os iogurtes, naturalmente que são alimentos que requerem uma compra
em menor quantidade e com maior frequência, mas outros alimentos haverão, nomeadamente os produtos de mercearia, como o arroz, as massas, o leite ultrapasteurizado, não é? Que é aquilo que habitualmente é utilizado por muitas famílias, muito embora naturalmente se possa utilizar também o leite pasteurizado, mas esse requer a compra várias vezes ao longo da semana. Mas se a nossa opção for de leite ultrapasteurizado, é um leite que tem um tempo de duração superior a 3 meses e, portanto, dá para comprar em maior quantidade e com menor frequência. Depois, e quando vamos às compras, diz? Portanto, só para então fazer um intervalo também e para a gente assentar as ideias, já percebi que no que diz respeito à questão económica e também, obviamente, à saúde, etc., é fundamental o planeamento. Exatamente, planear. De facto, o planeamento se calhar é fundamental para fazermos bem qualquer coisa e neste caso particular para gerirmos bem as nossas refeições. Exato. E o nosso dinheiro também. E o nosso dinheiro. É mais, de facto, só podemos poupar se nós pensarmos antes naquilo que é de facto importante comprar. Começa logo a tal história da lista, antes de irmos ao supermercado, sabermos bem o que é que a gente quer. Até por causa de não sermos enrolados com o marketing, etc. Exatamente. Não é? E a necessidade então de, neste planeamento, percebermos, dividirmos os alimentos em alimentos frescos e alimentos, no fundo, aquilo que mais perecíveis, menos perecíveis. Eu queria evitar essa palavra mais técnica. Evitar essa palavra, bom, olha. E aí nós, portanto, temos que ter o cuidado de perceber que os menos, enfim, aqueles que se estragam mais depressa e mais que não são os que são frescos, nós temos que ir lá mais vezes. Exatamente. E comprar menos. Os que não são frescos, claro que a gente podemos comprar em maiores quantidades, eventualmente até aproveitar as promoções. Exatamente, porque têm um tempo de validade mais longo. Maior, pois é, e guardá-lo, desde que a gente tenha espaço. Está bem. Sim, senhora. Então agora vamos às compras. Vamos às compras. Claro. Então, antes de mais, é uma coisa que todos nós temos muito pouco, que é tempo, não é? O tempo é precioso. E o tempo não se compra, nem se consegue rebobinar. E, portanto, como o tempo é precioso para todos nós, fazer as compras com tempo é também uma forma de fazermos as compras mais acertadas. E para fazermos as compras com o menor tempo possível, é importante planear, ou seja, as compras têm que ser pensadas em casa para que depois no local da compra as possamos fazer no mínimo tempo possível, embora com algum tempo, porque compras apressadas, sem que tenhamos a possibilidade de gastar algum tempo, fazer algumas comparações que obviamente são necessárias, certamente que corremos o risco de não fazer as melhores opções. Portanto, fazer compras com o mínimo de tempo necessário para fazer escolhas acertadas, seguir a lista que foi elaborada em casa, e no que diz respeito à lista, e sabendo eu que estamos aqui com pessoas que nos estão a seguir, e certamente pais e mães de família, desde que os nossos filhos tenham já a competência da escrita e da leitura, aí está uma atividade na qual eles também se podem envolver. Ou seja, a partir do momento em que as crianças, logo a partir do primeiro ano, do primeiro ciclo, em que sabem começar a escrever, trabalham a caligrafia, trabalham as competências da escrita, não é? E é uma forma também de se estarem a envolver, é serem eles também aqueles que protagonizam a escrita, a elaboração da lista de compras. E ajudam no planeamento. Exatamente. E no fundo estão a ser educados, estão a colaborar com a família e a escrever. E estão a aprender, no fundo, a planear, a aprender, no fundo, a tratar da sua vida, a crescer. E é um exemplo e um modelo para que quando um dia mais tarde tiverem eles que planear, também saberem que já em casa dos pais se fazia assim. Exatamente. Depois, naturalmente, que conforme tu dizias há pouco, às vezes aproveitar as promoções podem ser realmente boas opções. Mas nada como, e nós temos essa possibilidade, quem quer e quem deseja fazê-lo, que é verificar os talões de promoção logo em casa, não é? Porque quando nós olhamos para os talões de promoção ou para os painéis de promoção nos próprios locais de compra, às vezes podemos não fazer a melhor escolha, ao passo que em casa, e tendo a noção do preço habitual de determinado alimento, nós podemos verificar se determinado talão ou cupão promocional
tem um preço que realmente nos interessa. Depois, muito importante, e isto é absolutamente incontornável, sobretudo quando pensamos em termos de controle de peso, não é? Que é ir às compras sem fome. Sempre que nós vamos às compras com fome, habitualmente os nossos olhos, primeiro, e as nossas mãos a seguir, pegam nos alimentos que geralmente têm um índice glicémico bastante elevado, ou seja, se estamos com fome, estamos em hipoglicemia e, por regra, o nosso ímpeto e a nossa voracidade por consumir algum alimento que nos refaça, que nos restaure a nossa glicemia, acaba por ser, numa primeira abordagem, e não raras vezes, nós às vezes assistimos a pessoas que às vezes deslacram os alimentos, embora os paguem na caixa naturalmente, mas às vezes deslacram os alimentos e consomem. Já tenho visto. Exatamente, é porque estão mesmo com fome. Exatamente. Não é? Portanto, mesmo que não cheguemos a esse ponto, é absolutamente importante irmos serenos, com um estômago sereno, tranquilo, porque às vezes fugimos com muita facilidade à lista das compras quando vamos fazer as compras com fome. A fome diminui-nos a racionalidade, a lucidez, emocionalidade. Exatamente, e às vezes há algum alimento, mais como as bolachas de chocolate, ou mesmo um chocolate, que são alimentos que geralmente têm um grande peso emocional, porque a maioria das pessoas tem uma grande ligação afetiva ao chocolate, e naturalmente o cacau realmente tem uma série de substâncias que estimulam, que estimulam os nossos, que fazem produzir determinados neurotransmissores e que nos dão prazer. Há pessoas que realmente não apreciam o sabor doce, nem o chocolate em particular, mas a maioria dos humanos aprecia. Pronto. Depois, outro aspecto importante é observar o prazo de validade dos alimentos, não é? Assim, se nós tivermos 2 ou 3 datas à escolha do mesmo produto, e às vezes 2 até acontece, termos 2 datas à disposição, é importante que possamos escolher alimentos com um prazo de validade que seja mais confortável. Depois, por outro lado, e para que façamos do ponto de vista nutricional boas escolhas, é importante ler o rótulo também, ou seja, no rótulo nós devemos sobretudo observar o teor calórico, o teor de açúcar, o teor de gordura em geral e o teor de gordura saturada em particular, e finalmente o teor de sal, não é? Portanto, estas 5 observações, sal, açúcar, calorias, o valor calórico total, e assim não nos podemos cingir ao valor calórico de uma bolacha ou ao valor calórico de uma porção, porque às vezes entre alimentos, entre produtos semelhantes mas de marcas diferentes, nós podemos ter porções de pesos diferentes. Portanto, o ideal é nós tomarmos como denominador comum, para comparação, a composição nutricional por 100 gramas de produto. Por 100 gramas, que eles normalmente têm sempre 100 Exatamente. gramas. E aí vamos comparar entre cereais de pequeno almoço, por exemplo, entre bolachas, entre qualquer outro produto, ou por exemplo no que diz respeito aos iogurtes, o teor de gordura entre iogurtes, ou o valor calórico entre iogurtes, ou o valor de gordura saturada entre iogurtes. Certo? Sim, senhora. Depois, não menos importante, naturalmente, e agora já do ponto de vista de um cariz mais financeiro, é observar a relação quantidade-preço. Por vezes, na maioria das vezes, as embalagens de tamanho familiar são geralmente mais baratas por peso unitário, ou seja, ou por cada 100 gramas de peso. Mas nem sempre isto é verdade. Às vezes, embora seja um contrassenso para as questões ambientais, mas às vezes uma embalagem mais pequena, é raro, mas às vezes acontece que uma embalagem de menor peso acaba por sair a preço unitário, acaba por sair mais barata do que uma embalagem maior. Portanto, nem sempre a caixa maior sai mais barata do que a caixa menor. E a única forma que nós temos de ver isto é verificar no pressário que se encontra nas prateleiras dos supermercados, é verificar o preço unitário. Ou se verifica o preço unitário por quantidade de alimento, ou por litro, ou por quilo, ou o preço unitário por porção, ou por unidade, se aquilo que está à venda é por unidade. Depois, e em torno de toda esta questão, ponderar, porque não também, ponderar a compra de produtos de marca branca. Porque às vezes, se do ponto de vista nutricional eles são semelhantes aos produtos que estão mesmo ali ao lado, mas que são de marca, mas mais caros, desde que
na lista de ingredientes e na declaração nutricional nós vejamos e possamos observar que existe uma certa semelhança ou uma semelhança em quase tudo, então por que não comprar a marca branca, que às vezes acaba por ser uma boa opção. E finalmente, também muito importante e do ponto de vista ambiental, é, no que diz respeito aos alimentos frescos de todo, preferir os produtos da época e já agora que sejam os produtos do próprio local. Ou seja, aqui uma nota muito importante é o fator da proximidade. Quanto mais próximo for o local da produção de determinado alimento, menor é a pegada ecológica, porque os alimentos, sempre que são transportados, também é gasta energia para o transporte do alimento. É gasta energia na produção do alimento, é gasta energia no transporte do alimento. Depois, também um aspecto muito importante e que nem sempre é falado, e isto habitualmente não vem escrito em lado nenhum, mas eu vou deixar aqui algumas pistas, é a questão do IVA. O IVA, o imposto de valor acrescentado, portanto nos preocupa, não é? Porque todos nós, enquanto consumidores finais, temos que pagar o imposto de valor acrescentado sobre tudo aquilo que consumimos, sejam produtos, sejam serviços, e portanto em relação ao IVA queria também deixar aqui algumas recomendações. Como sabemos, existe IVA a 23%, neste momento, e temos IVA a 23%, temos IVA a 6% e a água que está a 13%, julgo que vai mudar, mas para já continua nos 13%. Então é assim, vejamos, queijo ou fiambre? Ora, saibam que entre queijo e fiambre, o queijo tem IVA de 6%, o fiambre tem IVA de 23%. Ou seja, só nesta escolha nós estamos a pagar mais imposto quando optamos por fiambre. Depois, no que diz respeito aos enlatados, se nós comprarmos uma lata de salsichas, nós estamos a pagar IVA a 23%. Mas se nós comprarmos uma lata de peixe, seja sardinhas, seja atum, seja cavala, nós estamos a pagar IVA a 6%. E naturalmente isto é um incentivo e é uma medida do Estado português para o incentivo do consumo de produtos da nossa indústria conserveira, naturalmente. Exatamente. Depois, outro aspecto interessante tem a ver com a fruta. Sempre que nós compramos fruta fresca, a fruta fresca nós pagamos IVA a 6%. Mas se nós comprarmos fruta enlatada, então o IVA já é 23%. Pois. Quando nós compramos pão é natureza, o pão nós pagamos IVA de 6%. Mas se nós comprarmos cereais de pequeno almoço, por mais simples e básicos e até saudáveis que sejam, mas o IVA de qualquer caixa de cereais, a embalagem de cereais de pequeno almoço, é de 23%. Depois, mais exemplos, óleo versus azeite. O óleo tem um IVA de 23%, o azeite tem um IVA de 6%. Mais uma vez, aqui o Estado português a dar um incentivo ao consumo do azeite, aliás, por ser um produto bem português. Para finalizar com o último exemplo, batata em natureza, a batata, e a batata frita de pacote. A batata frita de pacote é um produto de luxo, portanto é um produto que tem IVA de 23%, a batata tem um IVA de 6%. Normal. Exatamente. Sim, temos aqui alguns exemplos de alimentos cujo IVA, a taxação do alimento logo à partida é também diferente. Temos, por exemplo, o leite em natureza é um IVA de 6%. Esperemos que com algumas das próximas medidas governamentais que já foram sendo ventiladas, não é? Sim. Que produtos como o leite achocolatado venham a ter também algum agravamento na sua taxa. Justamente, no fundo, estas medidas devem ser vistas do ponto de vista da modelagem para comportamentos alimentares mais saudáveis, não é? Portanto, é aquilo que segue a linha da modelagem. Ora, já fomos às compras e neste momento vamos preparar as refeições. Então, as refeições, na medida do possível, conforme já dissemos, devem ser preparadas em casa, não é? Mesmo aquelas que são consumidas fora de casa. É assim, isto não significa que não se possa e não se deva também consumir refeições fora de casa, porque além do mais a restauração, os estabelecimentos da restauração também têm que sobreviver e também dão emprego a quem neles trabalha, naturalmente. Agora, de acordo com o orçamento de cada família, assim cada família deverá gerir. É evidente que aliás, quem tenha dinheiro bem pode. Temos aqui até a questão da frequência de consumo fora de casa ou refeições preparadas em casa. Bom,
E no que diz respeito à preparação de refeições, uma das formas de pouparmos passa por fazer um reaproveitamento de sobras. Sim, também. senhora. Pronto, nada se deve deitar fora, porque além do mais também vivemos... Aliás, agora há um projeto de solidariedade em Lisboa que é exatamente aproveitar as sobras. O combate ao desperdício, e é o combate ao desperdício, é desperdício zero, não pode haver desperdício. O que aliás é ser também ambientalmente... Amigo ambiente. Exatamente. Até por medidas economicistas, mas também por medidas ambientalistas. Já ouvi dizer que a comida que se desperdiça nos Estados Unidos dava para tirar a fome a todo o mundo que tem fome. Isto tem a ver com... Comida, pronto, isto tem a ver com a grande assimetria que existe entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, não é? Certamente que aquilo que sobra nas mesas do hemisfério norte daria para tirar a fome a muita gente. Há aqueles que muitas vezes nem sequer têm mesa no hemisfério sul. Exatamente, é isso. Reaproveitar sobras, como? Com quê? Por exemplo, os hortícolas que sobrarem, nomeadamente os cozidos, podem porventura ser utilizados em sopas ou podem porventura ser utilizados na preparação de empadões. Por exemplo, a couve-flor ou mesmo os brócolos podem ser também reduzidos a puré também para produzir o empadão. Ou o empadão, parte da batata do empadão, não é? Ou até para o próprio recheio do empadão. Depois, peixe ou carne que sobrem podem porventura ser reduzidos, podem ser triturados, não é? Podem até preparar-se cremes, podem ser utilizados em empadões, por exemplo. Mas também cortados aos pequenos pedaços ou triturados, podem ser também utilizados em tortilhas, em omeletes, ou mesmo em sandes, ou até mesmo em saladas, não é? Por exemplo, o peixe grelhado. Uma salada de salmão pode ser preparada com salmão que porventura tenha sido confeccionado, por exemplo, grelhado, não é? Pode até grelhar-se, eu estou a falar do salmão como um exemplo, não quer dizer que seja o melhor peixe, mas é um peixe com algumas características interessantes, mas há outros. Mas quer o salmão, quer outro tipo de peixe, as pessoas às vezes ficam um pouco atrapalhadas com o que fazer com o peixe e pratos de peixe, mas podemos preparar belíssimas saladas com peixe que tenha sobrado e até fica bastante sápido fica bastante saboroso quando é grelhado e pode ser transformado em lascas que são por sua vez postas em saladas e servem de refeição. O pão, por exemplo, pode também ser utilizado em açordas, em ensopados, em migas ou até pode ser ralado para tornar os nossos gratinados com menos gordura, por exemplo. Colocar pão ralado pode, porventura, misturado com queijo, não é? Por exemplo, o queijo parmesão, uma forma de dar um aspecto tostado, um aspecto delicioso, dourado, mas com menos gordura. Depois, a fruta madura pode também, por exemplo, ser utilizada para preparar saladas, purés, compotas, ou até mesmo ser preparada com batidos, ou até ser utilizada com água liquidificada com água e podemos preparar néctares em casa ou porventura triturada com leite e preparar deliciosos batidos. A fruta madura também pode ser adicionada a alguns hortícolas, não é? Folhas verdes, há inúmeras receitas a esse propósito e, portanto, pode sempre aproveitar. E a propósito de aproveitar, também se pode aproveitar a casca de algumas frutas, como a casca de maçã, a casca de limão ou a casca de laranja, que desidratadas ou não podem servir também para preparar excelentes infusões, não é? Aproveitar ainda, por exemplo, os talos dos hortícolas. Os talos, às vezes compramos os brócolos e os brócolos vem a cabeça do brócolo, não é? Da couve brócolo, mas depois tem um talo grande. Esse talo nunca jamais deve ser deitado fora. Esse talo, desde que bem higienizado ou eventualmente até descascado, se tiver que ser descascado, pode por simplesmente ser utilizado no creme da nossa sopa, ou seja, vai enriquecer a sopa em minerais, em vitaminas, em fibras, não é? E nada se desaproveita. Vamos reduzir o resíduo, vamos ajudar o ambiente
e vamos também aproveitar tudo aquilo que foi comprado. Foi pago e foi comprado. Claro, claro. Foi pesado, pago e comprado. No que diz respeito a pratos de peixe e de carne, é assim, tendo em conta que as captações de peixe e de carne não devem ser muito elevadas, ou seja, nós bem sabemos que as recomendações do ponto de vista alimentar apontam para quantidades bem pequenas de peixe e de carne. Aliás, é um erro que os portugueses continuam a cometer, é que nós, per capita, em média, nós consumimos uma quantidade elevada, demasiado elevada de peixe e de carne. Então, uma das formas de preparar pratos com uma menor carga de peixe e de carne é preparar pratos onde o peixe e a carne apareçam triturados, em lascas ou eventualmente moídos. Portanto, em vez de aparecer um bife inteiro, em vez de aparecer uma posta de peixe, é que se inventem alguns pratos misturados com legumes, por exemplo. Menos porção dá mais sabor, não é? Exatamente, dá menos, assim, e rende mais. Não é? E sabendo nós que o peixe e a carne também são alimentos, de certa forma, que oneram o orçamento das famílias, não, temos aqui dois benefícios. Não só sai mais barato, como os pratos ficam aprazíveis, igualmente aprazíveis, e em peça no prato o peso da carne, o peso do peixe acaba por ser menor e alimentar nutricional, de uma forma nutricional com bastante equilíbrio. Sim. E no que diz respeito à preparação, ia fazer aqui agora uma incursão na gestão energética, não é? E com isso também se ajuda bastante o ambiente. Então, a confecção dos alimentos. A confecção dos alimentos tem um peso de aproximadamente 4% das nossas faturas de gás e eletricidade. Ou seja, o quanto nós gastamos para confeccionar os alimentos tem um peso de 4% naquilo que nós pagamos em gás e eletricidade. Ou seja, em termos de eficiência energética, em termos de eficiência energética, quais os melhores equipamentos para confeccionar os alimentos? O micro-ondas é aquele que mais poupa energia. É o mais amigo do ambiente em termos de poupança energética. Sim. A seguir, pequenas refeições devem ser feitas no micro-ondas, porque se for ou por exemplo, confeccionar, ou por exemplo, aquecidas, não é? Em vez de aquecer no fogão. É assim, eu tenho sempre algum receio de cegamente, e confesso, embora para algumas pessoas e alguns colegas de facto defendam que o micro-ondas possa ser utilizado comumente, eu tenho algum receio no que diz respeito às questões microbiológicas. Ou seja, nem sempre o micro-ondas permite que os alimentos atinjam temperaturas suficientemente elevadas pelo tempo suficiente no seu âmago, portanto mesmo no seu centro. O micro-ondas é muito interessante, por exemplo, para descongelar quando se tiver que descongelar, muito embora seja uma medida menos amiga do ambiente, porque a descongelação deve ser feita no frigorífico, de véspera, com algumas horas de antecedência, para que não tenha... Aí está o planeamento, para que não tenhamos que recorrer ao micro-ondas para descongelar com rapidez. Claro. Aliás, quando se mete uma comida congelada no frigorífico, o frio dessa comida acaba por ajudar o próprio motor do frigorífico, que não precisa trabalhar tanto. Exatamente. Ajuda a manter a temperatura baixa. Exatamente. Portanto, o micro-ondas será a melhor opção. Sim. Eu não diria para cozinhar tudo, mas naquilo que for possível, pode-se usar o micro-ondas. Depois, no que diz respeito ao fogão, em segunda linha, o fogão. E no que diz respeito ao fogão, os mais amigos do ambiente serão os fogões a eletricidade, ou seja, os fogões com placas vitrocerâmicas, depois os fogões a gás e finalmente o forno. Não é? O forno é a opção menos amiga do ambiente, porque é aquela que gasta mais energia, seja o forno a gás, seja o forno a eletricidade. Curiosamente, e a propósito do micro-ondas, o micro-ondas gasta cerca de 2/3 da energia que é utilizada para confeccionar uma refeição no forno, ou seja, há aqui uma poupança de 1/3 de energia. Portanto, dos fogões já falei, os fogões de indução habitualmente
têm uma maior eficiência energética do que os fogões a gás. Outras opções que nós possamos fazer, uma chaleira elétrica também aquece com maior rapidez e tem uma eficiência energética maior do que, por exemplo, aquecer a água, do que, por exemplo, pôr a água a ferver num fogão. Naturalmente, preparar torradas, além de não ser tão prático, preparar torradas feitas a partir de pão no forno ou num grelhador sobre o bico do fogão, como se fazia antigamente. A torradeira é sem dúvida o instrumento Então quer dizer que, grosso modo, tudo quanto é elétrico na cozinha, geralmente, tudo quanto aquece e é elétrico na cozinha, geralmente é mais eficiente. Acaba por ser tem uma maior eficiência geralmente energética. É mais eficiente. Depois, um aspecto interessante é também a panela de pressão que nos acompanha culturalmente desde as nossas avós, não é? As nossas avós já tinham a panela de pressão. Exatamente. Portanto, a panela de pressão consegue confeccionar os alimentos com menos tempo, a vapor. Portanto, para já, até que a água entre em ebulição, gasta-se menos energia, porque como se pode confeccionar com menos água, gasta-se menos tempo e menos energia até que a água da confecção entre em ebulição. E, portanto, acaba por ser uma vantagem importante. Além de que preserva as características nutricionais dos alimentos, porque os alimentos não precisam de ser confeccionados durante tanto tempo, e confecciona também em menos água. Depois, um aspecto muito importante é utilizar recipientes, ou melhor, escolher a fonte de energia, a dimensão da fonte de energia, o tamanho o tamanho da fonte de energia, seja uma boca de gás, seja uma placa de indução, essa deverá dimensão ser menor do que deve estar adequada para o recipiente de confecção, seja tacho, seja panela. É sempre um desperdício energético colocarmos um tacho, uma panela, em cima de uma fonte de energia de diâmetro superior naturalmente. Depois, desde que tenha sido atingida a temperatura pretendida, devemos sempre cozinhar em lume branco, ou seja, baixar a intensidade da fonte de energia. Quando se cozinhar em forno, é assim, abrir o forno o menos possível, porque sempre que o forno é aberto, gasta-se energia e, portanto, estamos também a tornar menos eficaz, eficaz do ponto de vista energético. Sai imensa energia calorífica, portanto, obviamente que o forno vai gastar mais energia para manter a temperatura quente. Não é? A gente sabe como é que é. E a este propósito, mas ao contrário, também chamava aqui a atenção do frigorífico. Também devemos abrir o frigorífico planeadamente. Ou seja, se precisamos de tirar 3 ou 4 alimentos do frigorífico, também é importante que os tiremos todos da mesma altura, para que não se tenha que abrir a porta do frigorífico 1, 2, 3, 4 vezes, porque por cada vez que a porta do frigorífico é aberta, gasta mais energia ao ser aberta e fechada do que permanecer aberta por um tempo um bocadinho maior, para tirarmos tudo de uma vez só. Depois, e ainda a propósito do forno, o forno deve ser pré-aquecido durante o tempo estritamente necessário, porque assim também vamos ganhar tempo. O tempo que o alimento permanece dentro do forno acaba por ser menor, e isto tem vantagens do ponto de vista nutricional. Da mesma forma, também o forno, porque se mantém quente durante algum tempo, também podemos desligar o forno 10 minutos antes do tempo estimado para terminar a nossa confecção. Não é? E assim poupa-se também, também se poupa energia. Finalmente, que tipo de recipientes levar ao forno? Existem recipientes em inox, existem recipientes em alumínio, que geralmente já são muito pouco utilizados, mas às vezes são utilizados. Ora, os recipientes energeticamente mais eficazes são os recipientes de vidro ou de cerâmica. Geralmente são aqueles que têm uma condutividade que permite que o calor chegue com maior efetividade aos alimentos que estão a ser confeccionados. E isto permite baixar a temperatura de confecção em cerca de 25 graus no forno. E, portanto, com isto acabamos por conseguir poupar energia com a mesma rapidez de confecção. Deixava aqui, não sei se temos perguntas. Não temos. Vocês, claro que já sabem, estejam à vontade para pôr aí alguma questão, não é? Que queiram. Mas enquanto não puserem,
depois ela pode continuar, não é? Aqui a doutora Teresa, e eu próprio depois poderei dizer qualquer coisa sobre estes assuntos. Ok, não sei se queres dizer alguma coisa, entretanto. Não, por enquanto não. Então, ia deixar aqui mais algumas dicas para poupar energia. Já falámos disto, descongelar os alimentos no frigorífico em vez de os descongelar de uma forma forçada e com rapidez. Podemos também cortar os alimentos em bocados menores, por forma a que eles também se confeccionem com maior rapidez, não é? E, portanto, gastando menos tempo. Menos energia, menos tempo. Exatamente. Já falei há bocadinho da panela de pressão, queria aqui reforçar a questão da panela de pressão. A panela de pressão nos poder ajudar a poupar cerca de 75% de energia. E também muito. Há muita gente que não gosta da panela de pressão. Pode rebentar. Pois é isso. Tem a noção de que aquilo parece uma bomba, não é? Mas de facto é muito raro a gente ouvir falar de acidentes, e atualmente as panelas de pressão atuais se calhar ainda são muito mais seguras, não é? E desde que sejam utilizadas com as devidas precauções, é muito importante, assim, a panela de pressão torna-se extraordinariamente perigosa quando alguém se esquece da panela de pressão ao lume, porque o vapor vai saindo e lá e realmente pode incendiar, não é? Mas desde que haja sempre água, e isso nós sabemos desde que a utilizemos durante aquele tempo estritamente necessário, mas isso acontece também, sempre catastrófico quando alguém deixa alguma coisa ao lume. Isso esquece, não é? Claro, pode haver incêndio, há sempre estrago, e o estrago não é pequeno. Pronto. Cozinhar com pouca água, utilizando a panela de pressão, é uma vantagem, mas mesmo para aqueles que são mais receosos na utilização de panela de pressão, pois saibam que também podemos utilizar a mesma técnica, não com pressão, mas com pouca água. Portanto, cozinhar, confeccionar em pouca água, utilizando sempre as tampas. Isto é uma forma de poupar os alimentos à diluição dos seus nutrientes em água, por um lado, e também torna mais rápido o processo de confecção. Depois, muito interessante para poupar tempo é também confeccionar mais do que um alimento na mesma panela. Ou seja, nós no mesmo recipiente podemos cozer os legumes, podemos cozer a batata, podemos cozer o peixe e tudo isto no mesmo recipiente com uma fonte única de energia. Deixava aqui também uma sugestão no que diz respeito à preparação da sopa. Quando nós preparamos uma base de legumes, por exemplo, legumes e leguminosas, e depois trituramos, reduzimos tudo a puré, a um creme, à base, e depois adicionamos uma hortaliça. E, portanto, vamos ter que esperar que a hortaliça coza naquela base. Pois bem, já há cestas muito interessantes à venda que nos permitem cozer as hortaliças separadamente sobre os legumes e tudo coze ao mesmo tempo, e findo aquele tempo, retiramos a cesta, trituramos os legumes da base, depois de estar tudo reduzido a puré, com a devida adição de água, podemos juntar as hortaliças que já foram previamente cozidas, basta juntar um pouco de azeite para temperar a sopa, umas ervas aromáticas, pouquíssimo sal, e aí temos a nossa sopa pronta em muito menos tempo, ou seja, a sopa torna-se muito mais rápida de fazer quando as hortaliças são logo cozidas. Isto quando se pretenda que a hortaliça fique passível de ser mastigada, não é? Sim. O que é realmente adequado até para os mais pequeninos se irem ambientando e adaptando a encontrar as hortaliças para mastigar na própria sopa. Exatamente. Aí na sopa, lá está, a sopa de facto é um alimento que deverá estar em todas as refeições, ou por norma deveria ser assim. Exatamente. E portanto seria, acaba por ser também um aumento da eficiência do tempo, perdemos menos tempo se pensarmos e planearmos termos sopa feita, por exemplo, para toda a semana. Exatamente. E ao fazermos uma maior quantidade de sopa, caso seja possível isso, é mais barato, perdemos menos tempo, é mais eficiente em termos energéticos, e depois colocamos no frigorífico, não é? No congelador, e fica ali para tirar Exatamente. em porções para toda a semana, e temos sempre já uma boa parte da refeição feita.
não é? Claro, aliás, com almoços e jantares a serem sempre iniciados com um prato de sopa, já só falta metade da refeição, já fica preparada, não é? Pronto. Exatamente. Olha, nós temos aqui uma pergunta, tu não ficas aí com essa, não te esqueças do que eu vejo, mas vamos já tentar responder. Robôs de cozinha. Gostava de saber a vossa opinião acerca dos robôs de cozinha, assim como nós já falamos da panela de pressão, o robô de cozinha, essas modernices, o que é que achas disso? Assim, os robôs de cozinha são uma excelente ajuda, não é? Pois. Sobretudo porque depende, há robôs de cozinha que pura e simplesmente cortam, trituram, moem, liquidificam, não é? Sim. E portanto são excelentes ajudas. Depois há robôs de cozinha um pouco mais sofisticados que, além de fazerem isto tudo que acabei de referir, também confeccionam, não é? Sobretudo porque aquecem e têm a capacidade de ir confeccionando os alimentos. Portanto, só têm vantagens, só apenas são caros, de certeza. São caros, exatamente, mas são caros, mas também. Vantagem. Mas os robôs de cozinha, curiosamente, também geralmente têm uma excelente eficiência energética. Pois, acabam por... E há alguns robôs de cozinha que também são bastante interessantes, de várias marcas, que permitem confeccionar várias partes da refeição ao mesmo tempo. Ou seja, é possível, por exemplo, cozer batatas, é possível cozer os legumes em compartimentos diferentes, é possível preparar peixe em papelotes, por exemplo, ao mesmo tempo que está a preparar-se um arroz ou a cozer umas batatinhas com pele, ao mesmo tempo que está com a mesma fonte de energia, é possível preparar tudo isto em camadas. Exatamente. Não é? O capital inicial é o capital inicial é avultado, mas também depende. Quem realmente optar por comprar um robô de cozinha, é importante que, de todo, não use o robô de cozinha apenas nos primeiros tempos do enamoramento, que é aquilo que acontece. As pessoas gastam muito dinheiro no robô de cozinha, então naqueles primeiros tempos, primeiros meses, usam, porque fazem experiências, pronto, e depois acabam por deixar o robô de cozinha cair em algum desuso. Existem robôs de cozinha, por exemplo, que permitem preparar iogurtes. Não é? Sim. Há famílias que não compram iogurtes e o iogurte é um produto que é bem mais caro do que, por exemplo, o leite, não é? Consumir iogurte é um alimento fantástico, sai mais caro, mas a propósito dos iogurtes, também gostaria aqui de reforçar que uma das formas de poupar energia e tornar a alimentação mais económica é preparar os iogurtes em casa com uma simples iogurteira com quaisquer 15, 20 euros. Uma iogurteira simples, preparam-se 6 iogurtes. Basta comprar um iogurte natural, comprar 1 litro de leite e temos 6 iogurtes fantásticos. Poupa-se imenso dinheiro com os iogurtes. Portanto, nem é preciso falar dos robôs de cozinha. Mas também os robôs de cozinha permitem fazer os iogurtes. Não é? Uma família que gosta de iogurtes, que coma muitos iogurtes, e os iogurtes são um belíssimo alimento, não é? Pois tem aqui uma grande ideia que é fazer iogurtes em casa. E outra coisa é que os frascos dos iogurtes são reutilizáveis, não é? Sim. Ao passo que quando nós compramos iogurte, nós também estamos a produzir resíduos. Exatamente. Têm que ir para o ecoponto, quando vão, eu acredito que sim. Vão para o ecoponto, mas seja como for, é um resíduo para o ambiente. Algo mais que nós estamos a produzir. E portanto também poupamos em resíduos. E é uma chatice para nós termos aqueles resíduos em casa e termos que o colocar num caixote para depois o levar ao ecoponto, não é? Porque de facto os iogurtes têm uma quantidade já razoável de lixo para que de matéria dentro do... Embora sejam recicláveis, mas lá está, é a regra dos 3 R's. Antes de mais, há que reduzir. Exatamente, não é? Exatamente. E essa é uma maneira. Exatamente, antes de mais há que reduzir. Sim, senhora. Olha, temos aqui uma pergunta, mas essa até eu sei responder. Aqui, pergunta, eu não utilizo óleo na cozinha, apenas azeite. Faço bem? Claro. Apesar do azeite ser mais caro, embora até tenha o IVA a 6%, não é? Mas naturalmente que o azeite é sem dúvida alguma a melhor opção. Pronto. Naturalmente que aqui também na questão economicista temos o azeite extra virgem, que seguramente é o melhor, mas também é mais caro. Para aqueles que não puderem usar apenas e só azeite extra virgem,
poderão optar por azeite extra virgem para temperar no prato e eventualmente azeite virgem, que é um azeite que resulta da mistura de azeite extra virgem com azeite refinado, e utilizar para confeccionar azeite virgem. Está bem. Okay. Mas a diferença entre um e outro é mais o sabor ou existe também algum impacto assim, a questão é que o azeite extra virgem é totalmente proveniente de processos mecânicos, ao passo que o azeite refinado é um azeite que é proveniente de processos físicos e químicos de refinação. E, portanto, à partida, dará mais garantia em termos de saúde. Exatamente. O extra virgem. Exatamente. É um bocadinho mais caro justamente porque o procedimento de produção é mais oneroso. Exatamente. É mecânico, não terá os tais químicos, etc. Exatamente. Não é? Pronto, portanto, acaba por ser um bocadinho mais caro. Pois, isso será mais caro. Está bem. E aqui pergunta, nem margarina. Sim, a margarina também não convém, porque a margarina tem um baixo ponto de fusão e, por consequência, enquanto que o azeite aguenta 200 graus centígrados, a margarina, quer seja extra virgem, quer seja qualquer virgem, azeite. O azeite é, assim, por ser muito rico em ácidos gordos monoinsaturados, é uma gordura extraordinariamente resistente às temperaturas elevadas. Basta ver que o azeite, a água entra em ebulição aos 100 graus centígrados. Pois. E o azeite aguenta 200 graus centígrados. Portanto, com toda a segurança, nós podemos utilizar o azeite numa qualquer confecção rica em meio aquoso, em água, que o azeite não se desnatura de todo. Exatamente. Já a margarina aguenta temperaturas. A margarina aguenta temperaturas de 100 e poucos graus. Portanto, acaba por não ser tão Penso que até é pior, se calhar, do que a maioria dos óleos, não? A margarina sim, pior de que os todo. óleos. Não tem uma resistência tão elevada. Pois. Está bem. E é pior, inclusivamente, que a manteiga, não? Em termos de resistência... Em termos de resistência a isso, não. A manteiga tem a vantagem de ser rica, sobretudo em ácidos gordos de cadeia curta, o ácido butírico, não é um C4, tem 4 carbonos apenas. E desse ponto de vista, em termos cardiovasculares, pesa, embora seja uma gordura saturada, não é boa. Embora seja um ácido gordo saturado, não é? Mas, quando nós pensamos em ácidos gordos, não podemos olhá-los apenas pelo seu grau de insaturação. Temos que olhá-los também pelo tamanho da cadeia, e os ácidos gordos de cadeia mais curta são menos perigosos para a saúde. Menos perigosos, pois. Não é bom, mas é bastante melhor a manteiga. Apesar de, no que diz respeito às frituras, é tão má como a margarina, não é boa para a manteiga para fazer... Não, de todo. Não é mau, além degrada-se degrada-se com muita facilidade e até leva a que com rapidez se criem fumos provenientes, são fumos de acrolaína, que são substâncias altamente tóxicas. Tanto é que quando nós inalamos estes fumos provenientes do aquecimento elevado da manteiga ou da margarina, são geralmente até irritantes das vias respiratórias. Sim, senhora. Temos aqui mais questões. Sim, temos aqui, portanto, dentro do tema, que tipo de pequeno almoço posso oferecer à minha filha de 2 anos? Não sei. Leite ou iogurte e pão e fruta. É assim, a propósito da fruta, queria dizer o seguinte: é muito, muito frequente as nossas famílias ainda não terem o hábito da fruta ao pequeno almoço. Sim. Ainda esta semana trabalhava numa escola secundária com jovens de 10º ano e perguntava, e a sessão era de manhã, e então perguntava, quem é que já comeu fruta hoje? E pouquíssimos levantavam o braço. Pronto, na realidade é um hábito que as famílias não têm, muito embora nós nutricionistas o digamos desde há bastantes anos. O pequeno almoço equilibrado, o pequeno almoço saudável deve ser um pequeno almoço completo, equilibrado, assente numa tríade alimentar, ou seja, um produto lácteo, um produto cerealífero, não é? Pão ou cereais, e uma fruta, além da água que abundantemente se deve beber logo a começar o dia. Mas muito embora esta mensagem corra há muito tempo, mas realmente as famílias não descolam para o hábito de comer a fruta ao pequeno almoço. E é assim, eu queria deixar aqui mesmo para uma criança, para uma menina de 2 anos, queria deixar aqui a sugestão e o desafio. Assim,
Não sendo possível começar por comer uma peça de fruta, eu acho que já tenho dito isto nas nossas intervenções por via do videochat, não sendo possível iniciar o hábito do consumo de fruta com uma peça de fruta por cada pessoa, pois ao menos que a família, de manhã ao pequeno almoço, pegue numa peça de fruta e divida uma peça de fruta por todos. Exatamente. Que este hábito comece eventualmente ao fim de semana, em dias de sábado, domingo, em que todos temos, teoricamente, mais tempo, não é? E que depois se possa estender também aos outros dias da semana, mas nada como criar o hábito de alguma fruta comer. E é justamente a partir daqui, deste hábito de alguma fruta comer, que seguramente vem o hábito de uma fruta comer. Pois. Não é? Portanto, todas as pessoas, nomeadamente uma menina de 2 anos, mas os adultos também, devem comer um produto lácteo, que poderá ser leite, que é o mais conhecido, ou iogurte, ou queijo, ou requeijão, claro, ou queijo fresco. Um produto cerealífero, pode ser o pão, cereais, ou os outros cereais pouco açucarados. Pois, os flocos de aveia, por exemplo, são uma excelente opção. Pois. E uma fruta. Pronto, é isso. Agora, temos ali uma pergunta que também eu acho que já sei. Portanto, se o azeite extra virgem é também bom para cozinhar ou só para temperar? Obviamente que como é caro, é bom para tudo. É bom para tudo. Aquilo que eu disse é que, como é um pouco mais caro, não é? Quem puder usar azeite extra virgem para tudo, usa extra virgem para tudo. Ótimo. Quem de todo, e porque é um bocadinho mais caro, pois então utiliza o virgem para cozinhar e utiliza o extra virgem para temperar. Agora, se puder ser extra virgem sempre. Claro. Pronto. E já agora português, de origem portuguesa. Sim. E até... Aí está um produto que às vezes aparecem boas opções em marca branca. Pois. Agora atenção, há marca branca de azeite extra virgem que diz União Europeia, não tendo nada contra a Europa, mas naturalmente que como portuguesa prefiro que seja europeu, mas português, não é? Pois. E aí isso requer da nossa parte alguma atenção. E há marcas brancas que comercializam e outras marcas, mesmo, eu não quero aqui enumerar nenhuma marca, mas não é assim tão pouco frequente encontrarmos azeite extra virgem e das marcas mais conhecidas no mercado, às vezes com preços muito simpáticos, a 50% ou com reduções de 25% ou de 30%. Lá está, são os tais produtos de mercearia que não se estragam, que têm um tempo de validade longo, o azeite, por exemplo. Podemos aproveitar as promoções. Exatamente. Naturalmente, com todo o respeito que nos merecem as famílias que, não tendo orçamento para poder comprar em maior quantidade produtos que são mais caros, como o azeite, mas dentro daquela que for a possibilidade da família, pois em vez de comprar uma embalagem, comprar as que puder e dessa forma poder fazer um reforço das mercearias da despensa. Está bem. Olha, está aqui uma pessoa que se calhar conheces, não é? Não sei. Muito bem. Pois, que eu vi-lo que tinha que ser para ti. Ora bem... É o meu filho, já agora posso dizer. Ai, o Miguel, é o meu filho, o meu filho está-me a mandar Ora, está bem, Miguel. A cumprimentar e a mandar beijinho, muito bem. No primeiro videochat o Miguel estava aqui deste lado. Exatamente, estava aqui nesta... o Miguel estava... Agora está aí, está bom. Olha, e agora temos aqui também uma questão: pão de leite é saudável no seu filho? Excelente pergunta. Primeiro, pão de leite é mais caro. Mas parece ser, porque é pão e é leite. Exatamente. São duas coisas, parece que vende saúde, não é? Então é assim, o pão de leite, antes de mais, pão de leite é sempre mais caro do que o outro pão convencional. É mais pobre em fibra do que o outro pão convencional, qualquer que seja, mesmo que estejamos a falar de pão branco. Naturalmente que pão, e o pão, como sabes, é um alimento que me é muito caro, porque a minha tese de licenciatura foi em pão, há muitos anos atrás, exatamente. Pois. Mas é assim, pão, antes de mais, comer pão é saudável. Se pudermos consumir um pão com mais fibras, tanto melhor. Se pudermos consumir um pão igualmente com mais fibras e com pouco sal ou menos sal, tanto melhor. Se puder ser um pão preparado com mais do que um tipo de cereal, tanto melhor ainda. E finalmente, se pudermos consumir um pão que seja preparado com
pouco fermento industrial ou com nenhum fermento industrial, melhor ainda, ou seja, este tipo de pão é aquele que é preparado com a chamada massa velha, o fermento natural, a massa mãe. Pronto. Posto isto, acrescentaria aqui ainda a questão monetária, ou seja, pão convencional, qualquer que seja, mesmo que não seja um pão com todas estas características nutricionais que eu acabei de enumerar, pão é sempre melhor do que pão de leite, porque é mais barato. O pão de leite é mais caro, o pão de leite é mais calórico, o pão de leite tem mais gordura e já agora o pão de leite é amarelo, porque tem alguma margarina na sua composição e porque também leva ovo na sua composição. Ok? E sobretudo porque as pessoas habitualmente também não comem o pão de leite sem nada a guarnecê-lo. Certo? Portanto, isto não significa, e sem quaisquer fundamentalismos, isto não significa que não se possa consumir pão de leite de vez em quando. Isto não significa que não se possa até ter numa festa de aniversário uns pãezinhos de leite fofinhos, porque é um miminho, porque é um dia diferente. Pronto. Agora, o pão para consumir na nossa rotina do dia-a-dia deve ser um pão mais convencional e, se possível, que responda àqueles predicados que eu acabei de enumerar. Exatamente, sim senhora. Olha, aqui também há uma senhora, não sei se é uma senhora, mas que pergunta que dizer dos pães, daqueles pães do supermercado, industriais, que têm conservantes, etc., tipo Bimbo, se calhar, não é? Não há um que é acho que é desses pães. Não se pode falar em marca. Não se pode falar, pá. Pois. Deixa-me só ler até ao fim. Sim. Não será melhor consumir só de centeio ou o simples alentejano, etc., só com trigo, água e levedura, claramente. Ou seja, o melhor pão que nós podemos consumir é aquele que, em termos de lista de ingredientes, diz farinha, geralmente farinha tipo... devemos optar por um pão mais escuro, mas no mínimo que seja pão com farinha tipo 65. Ou mais integral, a tipo 65 no mínimo. Ou seja, já é aquele pão que nós olhamos. Por exemplo, o papo seco é produzido com uma farinha mais peneirada. Sim. Ao passo que o pão, como a senhora escrevia, tipo alentejano, e eu aqui faria, mesmo aqui, a ressalva de, é mesmo o tipo alentejano, porque é assim que ele é conhecido. Porque nós no Algarve também temos muito bom pão. Pois, e aí eu digo... Na minha terra também se produz bom pão, não é? Exatamente. Mas lá está, é do tal tipo alentejano, é o tal pão que é produzido apenas e só com farinha, água e a massa velha, a massa mãe, ou seja, não leva fermento industrial. Exatamente. Além do mais, o pão que nós mantemos nas nossas casas e que aguenta 7 dias sem ter cheiro a fermento, sem amolecer, e geralmente o pão que tem o pão geralmente deve ser bem cozido, não é preciso ser queimado. Mas deve ter um bom solo, ou seja, quando nós viramos, ele deve estar bem cozido. Sempre que nós compramos um pão menos bem cozido, ele não aguenta tanto. Lá está, porque não foi tão bem cozido e, portanto, há uma parte das leveduras que ainda estão ativas e que o fermentam passados alguns dias, porque elas mantêm-se ativas, não é? Ao passo que o pão bem cozido leva quase à exterminação completa do material, porque o pão é um produto biológico, como o vinho, não é? Como o iogurte, são produtos que são produzidos a partir de fermentações, não é? E, portanto, têm leveduras. E se o pão não é bem cozido, a própria levedura remanescente, porque o pão não foi bem cozido, acaba por ela própria levar, com a umidade que se concentra dentro do saco, acaba por levar ao próprio amolecimento do pão. E a propósito desses pães de que estavas a falar, da marca que eu não vou repetir, o tal pão ensacado, que dentro de um saco durante semanas e semanas não amolece, diria que também não é um bom pão, além de ser muito mais caro, muito importante, é muito mais caro. É um pão que é tratado com antifúngicos justamente para não amolecer. E, portanto, aqui o risco para a nossa saúde é o efeito bioacumulativo destas substâncias antifúngicas que, ao poderem acumular-se no nosso organismo, podem reduzir a resposta do nosso organismo a um eventual necessário tratamento com antimicótico. Ou seja, quando nós eventualmente tenhamos um problema de saúde que tem mesmo que ser tratado com um antimicótico, é um antifúngico,
podemos não ter uma tão boa resposta terapêutica por causa do nosso organismo já estar mais do que habituado a conviver com os antimicóticos que vêm no pão, não é? Sim, portanto, senhora. não Sim, é seguramente uma boa opção Sim, de pão. senhora. Bom, temos aqui uma pergunta, a tal história da diferença entre o leite de vaca e as bebidas vegetais, soja, amêndoa, será o leite... Isto é uma pergunta muito atual. É uma pergunta muito atual. Portanto, a diferença do leite de vaca e os leites de soja, amêndoa, arroz, não é? Pronto. O que é que a gente pode dizer disto? Já temos falado sobre isto. Já temos falado sobre isto, sim senhora. Eu de facto, há aqui uma coisa, penso eu, que é óbvia. O leite de vaca é mais barato, não é? Essa era a primeira que eu ia dizer. O leite de vaca de todo é mais barato. Existe neste momento uma grande discussão em torno do leite de vaca, tomar ou não tomar. Às vezes há pessoas que me perguntam, não perguntam, dizem, mas o leite já não está na roda dos alimentos. Pronto. Porque alguém ouviu, alguém supôs. Na realidade, o leite continua a estar na roda dos alimentos. O leite é um alimento fantástico. O leite é um alimento que tem proteínas de excelente qualidade. São proteínas muito completas que têm uma fórmula de aminoácidos muito adequada à nossa fisiologia. É dos alimentos ricos em proteínas de mais alto valor biológico. O leite, os ovos são excelentes alimentos e de baixo custo em termos de fornecimento proteico. E enquanto educador alimentar com funções para o Estado, não é? Enquanto educador alimentar com responsabilidades públicas de prestação de um serviço público, e é assim que o vejo, com honestidade, tenho que dizer que o leite é um alimento seguro, que pode ser consumido, mas também é bem verdade que não deve ser consumido em demasia. Ou seja, o leite deve ser consumido com conta, peso e medida. E a medida certa passa por consumir 2 porções de leite por dia para qualquer um de nós adulto, passa por consumir 3 porções de leite por dia para um adolescente, ou para quando nós adultos já entramos naquela fase de declínio na mineralização óssea, ou seja, os idosos devem consumir 3 porções de leite por dia, os adolescentes, pelo seu crescimento pubertário e de grandes necessidades em cálcio, também precisam de 3 doses por dia. As crianças, até aos 10 anos, ficam bem alimentadas com 2 doses por dia. E nós adultos também ficamos bem com 2 doses por dia. Agora, o que são 2 doses? Pode ser leite ou equivalentes. Portanto, uma caneca de leite, 1/4 de litro de leite, corresponde a 1 dose de leite. Mas esta dose de leite, esta caneca de leite, 1/4 de litro de leite, e eu volto a salientar, uma dose de leite não é uma caneca jumbo que leva meio litro de leite. Uma dose de leite é uma caneca de 1/4 de litro de leite. Isto é uma dose de leite. Uma dose de leite pode ser substituída por um iogurte líquido, ou pode ser substituída por 30 gramas de queijo, ou pode ser substituída por 50 gramas de queijo fresco, ou pode ser substituída por 100 gramas de requeijão, ou se quisermos em iogurtes mais pequenos, aqueles os sólidos, como as pessoas dizem, os iogurtes de colher, pode ser substituída então por 2 iogurtes sólidos. Porque uma caneca de leite é substituída por 200 gramas de iogurte. Ora, como os iogurtes sólidos têm 120 gramas, a maioria das marcas agora comercializa iogurtes de 120 gramas, portanto, um só não chega. Os líquidos, como têm uma porção maior, já vão ser mais próximos à dose de uma caneca de leite. Ou seja, o que eu queria aqui ainda salientar, e dado que a pergunta surgiu, e porque ainda não está completamente respondida, é dizer o seguinte: é bem certo que mais amigo do intestino humano é o leite fermentado. Ou seja, se destas 2 doses de leite que nós adultos precisamos, ou das 3 que adultos mais idosos ou adolescentes precisam, se destas 2 ou 3 doses de leite, uma delas puder ser leite fermentado, ou seja, iogurte, tanto melhor, quer para a nossa imunidade, porque o iogurte reforça o nosso sistema imunitário, porque o iogurte é um alimento com propriedades anti-inflamatórias e porque o iogurte é um alimento extraordinariamente regulador da flora bacteriana que vive no nosso intestino, mais modernamente chamada de microbiota, certo? Portanto, todo o equilíbrio
equilíbrio intestinal, e por isso é que o iogurte também é reconhecido como sendo um alimento extraordinariamente regulador do trânsito intestinal. Aliás, contrariamente àquilo que alguns julgam, que é assim, se temos diarreia, já não consumimos iogurte. Não. O iogurte é um alimento regulador, quer o intestino esteja mais obstipado, quer o intestino esteja mais acelerado. Portanto, é sempre um excelente regulador. Portanto, isto para responder, a minha opinião sobre o leite de vaca é a melhor. Se o leite puder ser leite magro, tanto melhor, porque a gordura do leite é uma gordura saturada, embora seja realmente rica naquele ácido gordo que eu há bocadinho falava a propósito da manteiga, mas não deixa de ser gordura saturada. Portanto, se puder ser leite com menos gordura, meio gordo ou mesmo magro, tanto melhor. Para aqueles que puderem comprar leite magro e, se puder ser selecionado, melhor ainda. Claro. E mais, usar o leite selecionado também para fazer os nossos iogurtes lá em casa. Porque os iogurtes que nós compramos quando os tiramos da prateleira do supermercado provavelmente não serão feitos ou não terão sido feitos com leite selecionado. Qual é a diferença entre o leite selecionado e o leite que não é selecionado? Bom, o leite selecionado é proveniente de gado leiteiro que em princípio não é tratado ou não é tão tratado com hormonas do crescimento, com antibióticos, ou seja, é um leite mais seguro. É certo que é mais caro, mas também aqui é uma das formas de conseguirmos poupar para aqueles que optem por leite selecionado. É uma das compras que eu costumo fazer quando aparece em promoção, é comprar leite selecionado. São boas opções, porque de facto é mais caro e assim conseguimos poupar algum dinheiro. Também chamar a atenção de que existe leite selecionado marca branca. Portanto, mais uma razão para fazermos os iogurtes em casa é porque, na realidade, também podemos escolher a matéria-prima de origem para produzir os nossos próprios iogurtes. Para responder à última parte da pergunta, mas olha, qual é a opinião das bebidas vegetais? Isso é importante, mas, portanto, o leite, obviamente, é um bom alimento, mas isso a gente sabe. Melhor ainda seria um produto fermentado do leite. Portanto, se as pessoas pudessem e tivessem dinheiro para isso e pudessem substituir o leite totalmente por iogurte, apesar de tudo seria melhor, não é? É assim, e há também aqui a questão das pessoas terem ou poderem ter intolerância à lactose. Exatamente. É que a lactose é a matéria-prima que serve de substrato à fermentação láctea, ou seja, a lactose, o iogurte ainda tem alguma lactose, porque é verdade, e isto é preciso ser dito, os intolerantes, os grandes intolerantes à lactose, nem iogurte conseguem tomar, não podem. Os grandes intolerantes, exatamente. Ou seja, se o nível de intolerância é grande, se não suportam qualquer lactose, passam mal com o iogurte. Agora, quem realmente tem uma intolerância que não seja severa, consegue tolerar o iogurte e é também uma forma de contornar aqui a questão da lactose do leite. Portanto, se for possível consumir leite fermentado, é sempre o melhor. E até para aquelas pessoas que prefiram tomar só o iogurte em vez de leite. No que diz respeito às bebidas vegetais, bom, não sei, curiosamente, esta pessoa que nos está a acompanhar escreveu e qual é a opinião sobre as bebidas vegetais. E depois colocou dentro de parênteses soja, amêndoa, arroz. E eu achei curioso e chama a atenção para isto, é de que a primeira das opções é a soja. É a soja, é mais conhecida. A primeira das opções é a soja, porque é a mais conhecida, é de todas estas bebidas aquela que geralmente aparece também ao mais baixo custo, porque estas bebidas são mais caras. Já agora eu aqui acrescentava também o leite de coco, o leite de aveia, também existe isso. O leite de alpista, que é caríssimo também. Mas são, primeiro, dizer, para aqueles que optam por estas bebidas, dizer que são igualmente boas opções. Não têm a riqueza proteica que tem o leite de vaca, no que diz respeito ao tal formato de aminoácidos essenciais, não são tão ricos quanto o leite de vaca, mas cumprem bem o seu papel de fornecedores de cálcio, não sendo estas bebidas vegetais imitadoras de leite, não sendo elas à partida ricas
inatamente ricas em cálcio, porque não são, elas são pela indústria preparadas com enriquecimento em cálcio, portanto conseguem suprir as necessidades em cálcio, muito embora, e isto é preciso ser dito, a biodisponibilidade do cálcio nestas bebidas não é tão elevada quanto a biodisponibilidade do cálcio no leite de vaca, ou seja, a capacidade que o nosso intestino humano tem para absorver o cálcio proveniente do leite de vaca é maior do que aquela que tem para absorver o cálcio nestas bebidas que mimetizam o leite. Depois, qual delas é a melhor? Que é a última pergunta. Sim. Qual é a melhor? E aqui eu não consigo não responder em função daquele que é hoje em dia reconhecido como o grande lobby estadunidense da soja. Na realidade, nós queremos que toda esta celeuma que surgiu em torno do leite e dos malefícios supostos ou supostamente atribuídos ao leite terão tido realmente origem nos Estados Unidos e a favor da soja, a favor destas bebidas vegetais e nomeadamente da soja, quando nós sabemos que a maior parte da soja é produzida através de técnicas geneticamente, com intervenção geneticamente modificada, ou seja, a soja é muitas vezes proveniente de organismos, de uma agricultura feita, baseada em organismos geneticamente modificados, ou seja, acabamos por ter vantagens por um lado, mas desvantagens por outro, mas isto é o lobby da sociedade, não é? A favor de produtos que realmente não nos servirão de todo bem em todos os sentidos, além de que é mais caro. E é mais caro, aí é sem dúvida. E sem dúvida alguma que serve. Não é para pessoas pobres. E sem dúvida alguma que serve os interesses dos lobbies de produção de soja. E eu não sei qual é a pegada ecológica ou ambiental que estes produtos têm, porque apesar de tudo são produtos mais artificiais, porque são de facto modificados e porventura logo à partida geneticamente modificados e posteriormente por causa da indústria, porque têm que ser tratados, etc. Não é como o leite, que é um produto que no fundo vem de uma vaca, é um produto biológico. Estes não, são produtos de facto industriais, não é? Exatamente. Não sei até que ponto qual é a maior pegada ecológica, ambiental nisso, não é? A utilização dos organismos geneticamente modificados tem um impacto muito nefasto naquela que é a biodiversidade, não é? Porque arrasa com algumas espécies autóctones, não é? E isso acaba por desequilibrar o equilíbrio que deve existir nos ecossistemas, não é? Queria ainda aproveitar para dizer, relativamente ao leite do que eu já falei, das hormonas de crescimento, é que as hormonas do crescimento que servem para que estes organismos produzam em maior quantidade, têm um impacto na nossa saúde que pode ser muito perigoso. É que quando, numa vida inteira, nós contactamos com produtos que são produzidos com a ajuda de hormonas do crescimento, há órgãos no nosso corpo que são hormonossensíveis, não é? Nomeadamente a próstata nos homens, o tecido mamário, o tecido uterino, os ovários na mulher. Há órgãos hormonodependentes que são órgãos muito apetecíveis e alvo destas hormonas do crescimento, podendo aumentar aqui o risco, não quer dizer que se vá ter cancro, mas aumenta o risco de desenvolvimento de cancro nestes tecidos hormonodependentes, ou seja, se aquelas hormonas do crescimento vão aumentar o risco de crescimento celular anómalo em órgãos que sejam hormonossensíveis. Sim, senhora. E daí a importância de evitar tudo aquilo que é produzido de uma forma forçada, seja até na própria agricultura, seja na pecuária, não é? Como nos aviários, como tudo aquilo que é produzido de uma forma forçada, deve ser, na medida do possível, evitado. E isto sem fundamentalismos, porque nós vivemos numa sociedade com muitas bocas para alimentar, e cujos rendimentos das famílias também muitas vezes não permitem comprar apenas e só produtos biológicos, que bem sabemos são mais caros.
não é? E são mais caros porque não utilizam os fertilizantes, porque não utilizam os pesticidas e, portanto, são produzidos em menor quantidade, sem estas ajudas, sem estes fitoquímicos e fitossanitários, que certamente reduzem os custos da produção. Pois. Sim, senhora. Esta sessão, logo pelo título, era uma sessão especial e diferente. Esta questão de falar no alimento e associar isto à ideia da economia, não é? E, sobretudo, à ideia do amigo do ambiente, é uma coisa rara. E eu acho que é um assunto que ainda tinha muito para discutir, embora, obviamente, não penso que também aqui o nosso programa Janela Aberta à Família não é a janela adequada para discutir alguns aspectos, mas curiosamente eu dei comigo a pensar de que, afinal de contas, depois deste título, que a alimentação atualmente, de facto, não tem a ver apenas com a saúde, como antigamente, quando nós começámos a estudar estas coisas, nós pensávamos na saúde, sobretudo. Também pensávamos um bocadinho na economia, há alimentos mais baratos, etc. É preciso ter cuidado com isso. Mas agora falamos muito da sustentabilidade ambiental dos alimentos. É uma preocupação mais recente e que é muito importante, mas que, falamos muito, não. Temos essa preocupação, mas falamos pouco ainda da sustentabilidade ambiental dos alimentos que temos na mesa. E até das questões éticas. Fala-se também da questão dos animais e cada vez isso é uma coisa ainda mais recente, mas evidentemente tudo isto ultrapassa largamente, penso que aqui o programa, não é? Mas eu não resisto, se me deres ainda um tempo muito curto, para fazer ainda aqui mais uma achega que diz respeito à saúde e ao ambiente e que se correlaciona com a alimentação, que tem a ver com o ir às compras. É que também as compras devem ser feitas na medida do possível. Quando nós vamos às compras, nós vamos como às compras? Vamos de carro? Vamos de bicicleta? Vamos a pé? Como é que nós transportamos as compras? Ou seja, também as compras devem ser alvo de transporte ativo. Se pudermos ir a pé, tanto melhor. Se pudermos carregar os sacos dentro de certos limites, melhor, porque também fazemos exercício físico ao mesmo tempo. E gostaria aqui de fazer lembrar que os sacos de rodinhas que eu vi a minha avó usar, neste momento estão novamente na moda. E há sacos de rodinhas giríssimos, com cores muito berrantes e muito apelativos, e estão na moda novamente os sacos de rodinhas, ou seja, ir às compras com saco, para que mesmo vivendo a uns minutos a pé de casa, nós possamos transportar as nossas compras, sobretudo aquelas compras dos frescos. E a propósito de frescos, também fazer aqui lembrar que há sacos de rodinhas térmicos, nos quais nós também podemos utilizar termoacumuladores para manter frescos os iogurtes que compramos refrigerados, ou a carne, ou o peixe, etc. Ou seja, também aqui mais uma vez, a redução da emissão de gases poluentes para o ambiente se o transporte dos alimentos, quando vamos às compras, for feito de uma forma ativa. Ganhamos em vários tabuleiros, fazemos exercício físico, não gastamos também dinheiro em combustível, poupamos o carro e poupamos o ambiente.